Pessoal, tudo bom? Olha só, hoje eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre os componentes eletrônicos. Entrar nas nuances, nos detalhes, tá? Então eu vou começar falando sobre quem? Sobre o capacitor, pessoal. Nós sabemos que o capacitor eletrolítico, ele tem polaridade, tá? Existe o capacitor eletrolítico nesse formato, e existe o capacitor eletrolítico de tântalo, que daí o dielétrico dele é de tântalo. Esse daqui é de óleo com papel embebido em óleo, ele tem anodo e catodo. O capacitor que tem positivo e negativo, ele tem diferença de potencial, pessoal. Ele tem DDP. O que é DDP, pessoal? É que ele tem anodo e catodo, né? O que é o anodo? Ele é um material de silício dopado com quê? Ou vai ser com alumínio, ou vai ser com cobre, ou com prata, ou com ouro, para deixar ele mais positivo, tá? E ele tem catodo, que é um material, é o silício também, só que dopado com material de menor potencial, que é o fósforo. É um exemplo, pessoal. Tem vários tipos de dopagens, tá? Qual é a fórmula do capacitor? Reatância capacitiva, se eu quero saber a resistência do capacitor, é X, que significa reatância, C de capacitância, reatância capacitiva, tá? Igual a 2 vezes o π. O π é uma constante, que é 3,14. Vezes a frequência, um exemplo, a minha rede, 60 Hz. Vezes a capacitância que ele tem, o armazenamento dele, pessoal. Esse daqui, deixa eu ver, ele é de 220 microfarad, ó, pessoal. 250 volts e 220 microfarad. 220 microfarad é como se fosse 220 vezes 10 na menos 6. 10 na menos 6 é a mesma coisa que eu pegar esse 220 e dividir por 1 milhão para passar ele para farad, que é uma grandeza bem pequena, né, pessoal? Então, dentro da fórmula do capacitor eu vejo como ele funciona. Quanto maior a frequência, porque o capacitor, pessoal, ó, 2π vezes frequência vezes a capacitância. Só que toda essa fórmula tu divide por 1. Tu vai botar 1 sobre ela e vai dividir, entendeu? Ó, reatância, que é o X, capacitiva, que é o C, igual a 1 sobre, tu vai colocar o 1 sobre 2 vezes o π, que é a constante, 3,14, vezes a frequência, que é 60 Hz, um exemplo, a minha rede elétrica, vezes a capacitância. A capacitância é o armazenamento dele, pessoal. O capacitor armazena cargas por tensão. Como eu estou dividindo o número 1, quanto maior a frequência, menor a resistência do meu capacitor. Concorda comigo? Como eu estou dividindo o número 1, quanto maior a capacitância, menor a resistência. Quanto maior a frequência, menor a resistência do capacitor. Quanto maior a reatância capacitiva, quanto maior a capacitância, pessoal, menor a resistência. Porque eu estou dividindo o número 1 pela frequência e pela capacitância. Por isso que num circuito de corrente contínua, o capacitor ele vai funcionar como? Ele se carrega e logo após ele funciona como uma chave aberta, tá? No amplificador, para corrente contínua ele vai ser uma chave aberta após carregado, tá? Só que para o som do microfone, que ele é alternado, ele já diz amplificador, ele vai amplificar o som do microfone, ou o som da guitarra, ou de um violão elétrico, né, pessoal? Ele funciona como um curto, ele deixa passar, entendeu? Isso se aplica em qualquer circuito, pessoal, é geral. O modo do capacitor funcionar é de forma geral. O que acontece? Existe o capacitor de poliéster, né, pessoal? Capacitor de poliéster, ele apresenta uma resistência maior,
certo? Concorda comigo? A gente vai medir ali, ó, no teste de resistência e ele apresenta uma chave aberta, tá? Normalmente os capacitores de poliéster, eles funcionam muito bem para desacoplamento, certo? O funcionamento dele é o mesmo, só que quando vem interferências, tipo o capacitor, vamos pegar o capacitor X, né? As interferências diferenciais que vêm, interferências diferenciais, elas vêm pelo fase e o capacitor X funciona como um fio, manda de novo para o neutro, ele manda de volta para o neutro, né? Os capacitores Y, eles desacoplam para o GND, que é o terra-frio, não tem nada a ver com neutro, pessoal. GND ou terra-frio é um, terra-quente ou neutro é outro, eles são separados. Tanto é que eu fiz um teste ali mostrando, né, que nem o terra-frio e nem o terra-quente eles se comunicam, entendeu? Bota na resistência para você ver, eles não se comunicam, para te poder fazer as aferições, né? O capacitor Y, ele faz o desacoplamento para quem? Para o terra-frio. Enquanto que o capacitor X, ele funciona como acoplamento, ele liga um lado ao outro do circuito e não deixa um lado se comunicar com o outro. E detalhe, pessoal, ele funciona como um fio mandando as interferências diferenciais de volta para o neutro. Enquanto que os capacitores Y mandam para o GND ou terra-frio, por isso que ele faz o desacoplamento. Tanto das MI, interferências eletromagnéticas, tá? Que vem da nossa rede elétrica, que são de dois tipos, as comuns, que são comum ao neutro e o fase, vem no mesmo sentido, e as diferenciais, que vem no fase ali e volta pelo neutro, certo? E daí o que acontece, pessoal? Existe também a bobina, vamos falar da bobina um pouco. Eu estou com um transformadorzinho aqui, ó, núcleo toroidal, tá? A bobina, isso aqui é uma bobina, pessoal, tá? Ela é um transformador porque tá no núcleo toroidal, mas ela em si é uma bobina, ó. Eu vou ligar só no fase ali, ó. Eu vou ligar uma dessas aqui no fase e uma no neutro. O que vai acontecer? Qual é a fórmula da bobina? A bobina vai na contramão do capacitor. A bobina não divide ninguém. É reatância, que é o X, né? Indutiva, igual a 2 vezes o π. Quem é o π? 3,14. Quem é a frequência? Vezes a frequência, 60 Hz. Vezes a indutância, pessoal, é a capacidade que a bobina tem de armazenar cargas através de um campo eletromagnético, enquanto que o capacitor armazena cargas através de tensão. Entenderam? Então a bobina, quanto maior a frequência, maior a resistência, por isso que ela funciona como uma chave aberta. Entendeu? Na entrada ali, ó, ela é uma chave aberta. E lá no meu circuito elétrico, pessoal, na minha placa de corrente contínua, a bobina é um fio. Olha para a fórmula. 2 vezes π vezes a frequência. Quanto maior a frequência, maior a resistência. E tem frequência lá na corrente contínua. Uma frequência residual, pessoal. Entendeu? Lá na corrente contínua, a bobina é um fio. Por isso que muitas vezes a gente pega uma placa de circuito eletrônico e olha o L ali de indutor na placa, na descrição ali, e você pergunta assim, cadê a bobina? Daqui só tem um fio, porque ela funciona como um fio ali. Entenderam, pessoal? A bobina é um fio, isso é geral em todo o circuito. Tu pode usar num amplificador, na placa de um computador, entendeu? Aonde for, a função do capacitor e da bobina é a mesma. Entenderam, pessoal? O capacitor, então, eles estão 90 graus um do outro defasado. Sabe por quê? O capacitor, ele adianta a corrente e atrasa a tensão. Ele armazena cargas através de tensão. E a bobina armazena cargas através do quê? Do campo eletromagnético. A bobina adianta a tensão e atrasa a corrente. Um vai na contramão do outro. Eu acho muito legal isso. Por isso que muitas vezes nessas empresas aí, ó, que tem muitos motores funcionando, onde tem motores, tem bobinas, pessoal.
Aí precisa de um banco de capacitor para poder o que? Suprir a defasagem que dá. Eu fiz hoje um circuito de RLC ali e postei no canal. Aí aquilo ali é de suma importância nós entender a defasagem que dá, que a bobina e o capacitor são elementos reativos no circuito elétrico. Enquanto que o resistor, pessoal, o resistor é um elemento ativo, porque a tensão e a corrente andam em fase no resistor, elas andam juntas, só que muda a amplitude. A tensão tem uma amplitude maior e a corrente tem uma amplitude menor. Enquanto que na bobina e no capacitor, a corrente e a tensão andam defasadas, porque o capacitor atrasa a tensão e adianta a corrente, e a bobina atrasa a corrente e adianta a tensão. Olha que legal isso. Olha, quem estudou isso demorou muito tempo para chegar nisso. Esse é meu resumo, entendeu? E daí vamos falar um pouco, pessoal, sobre o resistor. Eu estou com um resistor aqui, ó, de 4 faixas, tá? A primeira e a segunda faixa são os valores significativos, é um número significativo. A terceira faixa, pessoal, é o fator multiplicativo. E a quarta faixa é a tolerância, tá? E daí eu tenho outro resistor aqui, ó, de 2,2 ohms, tá? E de 10 watts, ó, ele dissipa bastante calor no corpo dele, ó. Esses resistores aqui é bom de utilizar junto de um 2N3055, que é um TBJ, que nós ocupamos nessas fontes lineares aí. É bem interessante usar esse tipo de resistor aqui, porque ele absorve bastante calor, ó. Ele absorve bastante calor no corpo dele. E o resistor, qual é o papel do resistor? O resistor se opõe à corrente elétrica, pessoal. E esse resistor aqui, ele é de pouca precisão, porque ele é de 5%, olha aí, ó. 5%. Um resistor de uma ótima precisão é 1%, entendeu? Porque daí ele é preciso naquele valor. Esse aqui não é de muita precisão, ó, 5%. Porém, ele dissipa bastante calor no corpo dele, né? É interessante de colocar esse tipo de resistor aqui em fonte linear, né? E daí o que acontece? O resistor, ele se opõe à corrente elétrica de que forma? Ele transforma a corrente elétrica, ele vai dissipar sobre o corpo dele a corrente elétrica, a potência vai ser dissipada aqui, ó, em forma de calor. Ele transforma, entendeu? O fluxo de corrente em calor, diminuindo a corrente elétrica. Certo, pessoal? É bem interessante o funcionamento do resistor e um depende do outro, né, pessoal? Um depende do outro. E daí também eu gostaria de falar do transformador. Eu tenho um transformador Chopper aqui, ó. Como que funciona o transformador, pessoal? Ele trabalha com o quê? Tipo, o transformador Chopper, ele precisa de uma corrente pulsante no terminal dele. Ele tem o primário e o secundário, ó, tá? Através de uma corrente pulsante que se dá no primário, tá? Eu logo vou falar do transistor. Através do transistor MOSFET ou um TBJ, né, pessoal? Que vai fazer o chaveamento para poder pulsar a corrente, para poder, num primeiro momento, o campo eletromagnético ele se expande, né? E quando o transistor é desligado, isso é fração de segundos, né, pessoal? Eu tô esmiuçando o assunto só para nós entendermos. Então, existe uma expansão do campo eletromagnético na força eletromotriz, né? E quando você desliga o transistor, quando o transistor fica aberto, acontece o colapso desse campo. E no colapso desse campo ele induz para o secundário, e na indução, entendeu? Se inverte as polaridades, aonde é positivo fica negativo e aonde é negativo fica positivo. Entenderam, pessoal? Tanto é que depois ali tem um diodo, né? Que ou ele vai deixar passar ou ele vai cortar. Entendeu? Trazendo sincronia, né?
ele faz com que haja sincronia no circuito elétrico. E daí, pessoal, eu vou falar do transistor aqui, deixa eu pegar o transistor aqui, ó. Eu tenho o TBJ aqui, esse aqui não é um MOSFET, é um TBJ, ó. Do que é constituído o transistor? Ele pode funcionar como uma chave, como ele pode funcionar como um amplificador, né, pessoal? O transistor bipolar de junção, ele funciona por corrente, uma pequena corrente de base, ó, tu aciona a base e daí coletor e emissor, tá, pessoal? Uma pequena corrente aqui na base dele, ó. Ele vai de coletor a emissor. Até hoje eu fiz um vídeo também e postei sobre o ganho, entendeu? Por exemplo, eu boto 1 mA aqui, ele vai amplificar 100 vezes mais a corrente lá no coletor. E se ele for NPN, o coletor vai à carga, que pode ser um motor, né, uma lâmpada, e o emissor tu vai colocar no GND, ou terra frio, tá? E se ele for PNP, que é o caso desse daqui, ó, o coletor ele vai no terra e o emissor vai na carga. Entenderam, pessoal? É muito interessante, pessoal, falar sobre circuito elétrico, falar sobre componentes. O transformador, pessoal, eu tenho um transformador aqui de micro-ondas, ó. O transformador ele funciona com corrente alternada. O transformador convencional, né? E o transformador Chopper funciona com corrente pulsante. Porém, o transformador Chopper suporta uma frequência bem mais alta, né, pessoal? A frequência é lá em cima. Enquanto que a minha frequência é 60 Hz, aqui, ó, se tu colocar a frequência que tu coloca num transformador Chopper, colocar no transformador comum, ele vai vibrar, pessoal. Ele vai vibrar, porque o material dele não é para isso. O Z aqui, ó, e o Z que formam o corpo do transformador, eles são de ferro, pessoal. Ferro, entendeu? Ferro, enquanto que o Chopper é de ferrite. E devido ao material, o material faz toda a diferença, pessoal. Esse aqui suporta alta frequência, esse aqui não. Olha a minha frequência, 60 Hz. Olha a frequência de uma fonte chaveada lá, ó. Vai lá nos megahertz. Entendeu, pessoal? Que interessante saber, ter esse conhecimento, saber dessas nuances. Eu acho que é de suma importância para nós que trabalhamos na eletrônica, né? Faz toda a diferença tu colocar teu olho sobre um componente e saber como ele funciona internamente, né? Saber por que ele está variado, entendeu? Saber que tu pode encontrar defeitos na placa ali, ó, só fazendo aferições, como eu mostrei, né? O multímetro analógico, ele não substitui um osciloscópio nunca, pessoal. Eu jamais falaria isso, né? Que vai substituir um osciloscópio. Não, um osciloscópio é preciso, né? Mas com multímetro analógico, se hoje tu não tem condições, entendeu, de ter um osciloscópio, eu não tenho, pessoal. Vou confessar para vocês, eu não tenho. Mas ele é de suma importância, entendeu? Até tu adquirir um, não vou dizer que tu não vai adquirir um, né? Com o tempo a gente... Mas é de suma importância o multímetro analógico, porque a gente consegue resolver muito problema na bancada ali com ele. Pessoal, mas eu não vou me alongar muito nesse vídeo, eu quis mais dar um apanhado geral sobre esses componentes. E daí eu tenho o diodo também aqui, ó, pessoal, o diodo, ó. O diodo tem anodo e catodo, esse aqui é um diodo convencional, ó. O que acontece com o diodo? Num sentido ele conduz, tá? De anodo para catodo, ele conduz, ó. O anodo está aqui, pessoal, e o catodo é onde tem essa lista aqui, ó. Do positivo para o negativo, ele tem uma queda de tensão de uns 600 milivolts ali, mais ou menos, entendeu? Uns 55 ohms de resistência, tá? Ele conduz num sentido e no outro ele bloqueia a corrente, entendeu? Diferente do diodo Zener, pessoal.
o diodo Zener, ele tem a tensão Zener. Vamos dizer que seja 5.1, chegou em 5.1, ele conduz em sentido reverso, o diodo Zener. Daí é outro diodo, né? Outro tipo de diodo. Mas cada componente, pessoal, todos os componentes têm junção, né, pessoal? Anodo e catodo, tá? E é a diferença de potencial, onde tem diferença de potencial, tem corrente elétrica. Entende, pessoal? Aí eu tenho uma ponte de diodos, aqui também são 4 diodos, ó, que ela vai ceifar uma onda completa, né? Vem ali, ó, no teu circuito elétrico, a corrente alternada, tá? E através da ponte de diodo, ó, tu vai ceifar. Por que onda completa? Porque eu tenho uma onda em 60 Hz aqui. E com a ponte de diodo eu vou ter 2 ondas positivas em 120 Hz. Ou seja, eu vou ocupar melhor a minha energia elétrica. Olha que interessante isso, pessoal. Pessoal, eu não vou mais me alongar nesse vídeo, mas se você puder, deixa o seu joinha no meu canal. Se inscreve no meu canal que com certeza, pessoal, cada vez mais eu vou estar colocando conteúdos elaborados ou para lembrar você de conhecimentos que você não lembra mais, né? Ou para lhe trazer um conhecimento novo. Certo, pessoal?